Bom dia a todos. Aqui é Dr. Dimas. É, é, um- uma pessoa que me acompanha fez um pedido para mim dar esclarecimentos sobre o princípio da insignificância ou bagatela. É o senhor Marcelo da Top Psel. E eu achei interessante essa pergunta dele. E hoje eu tô respondendo. Ele falou até, até assim sobre o crime de bagatela. Para começar, não tem crime da bagatela. O que acontece é que o princípio da bagatela é um princípio chamado da bagatela ou da insignificância. O que quer dizer isso? O que quer dizer que foi acolhido no nosso ordenamento jurídico brasileiro o princípio básico informador do direito penal, pois o direito penal moderno só deve se ocupar de ações que representam ataque sério ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Eis que o direito penal, como é sabido, diante de sua natureza subsidiária e fragmentada, só deve ir até onde seja necessário para a proteção do bem jurídico, não se ocupando com bagatela, com coisas insignificantes. Para isso é preciso considerar materialidades atípicas das condutas lesivas de inequívoca e insignificante para a vida da sociedade. O que quer dizer isso? Este tal princípio, que não é crime, como o Marcelo perguntou sobre o crime, este princípio, o princípio da bagatela ou da insignificância, afasta a caracterização do crime, deixando de considerar o ato praticado como crime. Ou seja, o autor pratica todas as fases do intercrimes. Ou seja, cogitação, ele cogita praticar o crime, prepara para praticar o crime, executa o crime e consome o crime. Em tese, um crime. Porém, esse ato deixa de ser considerado crime pela sua insignificância. Um exemplo: o cara ele cogita furtar uma caixa de fósforo no supermercado. Prepara aquilo para esse furto. Pega a caixa de fósforo e leva a caixa de fósforo. Praticou todos as fases do crime de furto. E aí ele vai ser punido por isso? Não, porque é o princípio da insignificância. Uma caixa de fósforo, um pacote de sal. Ele praticou todos os atos do crime de furto. Mas, porém, esse fato, pelo princípio da bagatela e da insignificância, ele torna um fato atípico. Pela própria jurisprudência e a doutrina, entendeu que o direito penal ele só deve se preocupar com coisas significantes. Isso é insignificante. Inclusive, aí vocês podem dizer, mas doutor, mas uma pessoa furtou 1 quilo de carne no supermercado e foi presa e está presa. Não devia estar. É porque tem juízes e promotores que não olham para esse princípio e quer prender as pessoas a qualquer custo. Mas a própria jurisprudência vem dizendo que isso é uma bagatela. Você já pensou? Eu dou um beliscão numa pessoa, até fica roxo ou sai um pouco de sangue, e a pessoa vai responder por lesão corporal? Isso é um absurdo. Mas, como já viu muitas vezes, pessoas sendo presas porque furtou 1 quilo de sal. Tem. Mas isso é uma coisa, exceções das exceções, porque não é todo magistrado, nem é todo promotor que cumpra a lei como deve ser feita. Mas
isso não era para acontecer. Isso é o princípio da insignificância e da bagatela, é isso, somente isso. Que não se pune as coisas insignificantes. Não se vai buscar a justiça por coisa insignificante, por bagatela. Isso é o princípio da insignificância. Não é o crime de bagatela. É por conta disso. As coisas de bagatela, insignificante, mesmo você cometendo todas as fases de um crime, ela deixa de ser atípica. Ou seja, não é um tipo penal. E sim, ele é isento da pena por conta da insignificância do fato. Isso aí é a explicação que se dá, esse princípio. Ah, mas se o cara furtou 80 mil e o cara furtou uma caixa de fósforo, não fez o mesmo crime? Sim. Só que o da caixa de fósforo deixa de ser crime pelo princípio da insignificância. A defesa sempre vai alegar esse princípio da insignificância nesses casos concretos. Agora, é deixar claro que não é de pronto, é o princípio da insignificância. Isso é cada caso concreto. Você vai analisar caso por caso. Não é assim, no geral. Você tem que tem que analisar o caso concreto. Se cabe o princípio da insignificância ou da bagatela ou não. Não é uma coisa já genérica. Não. Tem que olhar o caso concreto. Meu muito obrigado.